Oi, estudiosos! Esse é mais um vídeo da série de exercícios da FUVEST, segunda fase. E nessa questão aqui vamos falar um pouquinho sobre função e os seus gráficos. É uma questão muito interessante porque ela aborda funções diferentes e gráficos diferentes que pode ser contextualizada de uma forma bem interessante e interpretativa. Então, bora lá resolver esse exercício comigo. Então, vem comigo para resolver. Tenta pausar um pouquinho e tentar resolver antes. E aí você vem para resolução. Bom, ela é da FUVEST 2022 e vamos ler aí o enunciado. Uma função f está definida no intervalo -2 e 9 da seguinte forma. Para x pertencente ao intervalo, -2 e 2, f leva x em x ao quadrado. E, no restante do domínio, o seu gráfico é formado por dois segmentos de reta, conforme mostra a figura. Bom, então ele diz que no intervalo, quando x pertence a -2 e 2, a função leva x em x ao quadrado. Então, quer dizer que essa função aqui, gente, na verdade, esse f de x vale x ao quadrado. É uma parábola, algo que já estamos até bastante acostumados. Então, de bater o olho, você já imaginaria que estaria nesse formato aí, essa função. E o enunciado confirma pra gente que ela é x ao quadrado, tá? E aí, vamos para a alternativa A, que pergunta: apresente todos os intervalos do domínio f nos quais ela é crescente. Então, onde esse intervalo, esse domínio, ela é acrescente, as funções são crescentes. Bom, gente, essa aqui é uma questão fácil, Normalmente a alternativa A eu acho que é a mais simples de todas, sendo A, B e C. Mas ela poderia dar algumas divergências. Por exemplo, quando eu vou fazer esse exercício, para mim, eu consideraria esse intervalo aqui como crescente. Então, ó, do 0 ao 2, certo? E do 5 ao 9. Porque, para mim, esse meiozinho seria constante. Tudo bem? Mas, como na matemática tem as suas definições, os seus nomezinhos, a gente tem que tomar cuidado. Porque mesmo que a função seja constante nesse espaço, ela participa, de um domínio crescente. Então, quando a gente fala, qual função possui... Aqui não sei dizer se está tão especificado, mas está faltando alguma informação, Se ele falasse assim, qual função estaria no domínio estritamente crescente? Aí sim, seria só essas duas marcações que eu fiz. Agora, como ele fala só crescente, você fica na dúvida se você coloca a parte constante ou não coloca a parte constante. Então, vai de você como que você iria colocar. Mas, para ficar mais completinha, eu colocaria dessa forma aqui, ó. A gente vai considerar que ela é crescente durante todo esse intervalo. Então, vou até colocar, acho que aqui do lado, ó. A. Tá? Então, a gente pode escrever dessa forma, Ela é crescente, ou como você preferir escrever. Ó, ela é crescente no intervalo 0 a 9, Então, do 0 ao 9. Tudo bem? E para completar e não ter margem para o corretor tirar nota de você, a gente acrescenta, E estritamente crescente, que é uma definição que não é muito abordada na escola, Por isso que fica a dúvida aí como o corredor poderia considerar aqui, Mas vamos colocar isso que é o mais completinho. E estritamente... Nossa, que horrível, meu estritamente. Crescente em... Como a gente falou, A gente vai ter dois intervalos em que ela realmente está crescendo, tirando o intervalo que ela é constante, Então, em 0 e 2,
2 e 5 e 9. Tudo bem? Para mim, essa daqui seria a forma mais correta e mais completa de escrever a alternativa A e evitar que o corretor tire alguma notinha ali de bobeira, tá certo? Vamos então para a alternativa B de bola. Eu vou até apagar isso aqui para não atrapalhar o nosso gráfico, tá? Eu vou apagar essas minhas risquinhas. E aí diz assim: determine os valores de f nos pontos x igual a menos 3 meios, x igual a 7 meios e x igual a 8. Bom, ele quer os valores de f, ou seja, né, os valores do x, os valores do y aí na nossa função. Então, primeiro vamos achar onde estão esses pontos que ele está pedindo. Onde está o x igual a menos 2 aqui, onde está... Deixa eu aumentar aqui que ficou muito pequenininho. Então, onde está o x igual a 7 meios, vamos colocar aí eles nas nossas posições. Ó, o 8 é fácil de pensar que ele vai estar mais ou menos aqui, né? O meu 8 posicionado desse lado. 7 meios é a mesma coisa que 3 meios, concorda comigo? Porque 6 dividido por 2 dá 3, 7 dividido por 2 daria mais ou menos um 3,5. Então, vocês concordam que estariam nesse intervalo aqui, mais ou menos? Então, 7 meios estariam para cá. Tudo bem? E menos 3 meios seria menos 1,5, né? Que estaria mais ou menos para cá. Ok? Bom, então a gente percebeu que a gente tem um valor de x em cada parte do meu gráfico, né? Desse gráfico todo aí. Então, cada um tá pegando uma função, podemos dizer assim. A única função que a princípio a gente sabe, né, que o enunciado nos deu, é a primeira parte, do x ao quadrado. Então, vamos começar por ela, tá? Então, ó, que seria nesse primeiro intervalo. Vamos colocar até aqui de outra cor, ó, B. Então, no meu primeiro intervalo, né, ó, para não, vou colocar assim, x, aí como que eu vou escrever? Então, vou colocar o f mesmo, então, ó, eu quero x sendo igual a menos 3 meios, tudo bem? E aqui a minha função é igual a x ao quadrado. Agora, é só substituir esse valor de x aqui, concorda comigo? Então, vai ficar o quê? Menos 3 meios ao quadrado. Isso daqui vai dar igual a 9 quartos. Tudo bem? Então, aqui é o valor do f de x no primeiro ponto que ele nos deu. Então, agora vamos continuar nos próximos. Tá vendo que nem é tão difícil assim pra gente resolver essa questão? Mas vamos descendo um pouquinho aqui. Gente, ó, atenção. Vocês percebem que nessa parte aqui, onde o 7 meios está, é uma função constante? Então, independente do valor que seja, a gente vai chegar sempre no mesmo resultado, tá? Então, aqui, independente de qual posição o x estiver, sempre vai dar igual a 4, porque essa nossa função aqui, ó, é 4. Tudo bem? Faz sentido? Então, aqui é bem mais simples da gente resolver, né? Porque o meu f de x, ou seja, o meu f de x por qualquer valor, sempre vai dar igual a 4, tá? Então, aqui vamos colocar 1, né, que é o meu primeiro ponto que eu achei. Vamos colocar 2 assim, ó. Então, para f de 7 meios, isso aqui vai dar igual a 4, tudo bem? Porque é a nossa função. Agora ficou um pouquinho mais complicadinho da gente perceber, mas é fácil também. Agora a gente quer tentar pensar, ó, qual vai ser essa função aqui que sobra. A gente sabe que é uma função crescente, mas a gente não tem nenhuma informação, né, a princípio dela. A única coisa que a gente tem é que ela é uma reta. Concordam comigo? Ela é uma reta que é crescente. E qual função a gente tem um grafo no formato de reta? Uma função afim. Concordam comigo? E uma função afim vai estar nesse formato aqui. Então, meu f de x
vai ser igual ao quê? Igual a x mais b. Ela sempre vai estar nesse formato, uma função do primeiro grau, uma função afim, que tem justamente um gráfico e uma reta, certo? E aqui, como eu tenho 2 pontos da minha reta, concordem comigo que eu tenho esse ponto inicial, ó, que eu sei que ele seria 5 e 4, então o meu x é igual a 5, o meu y é igual a 4. Eu tenho esse ponto aqui da minha função, que eu vou colocar um pouquinho mais pro lado, pera. 5 e 4. E eu tenho esse de cima, que seria o quê? O meu x igual a 9 e o meu y igual a 6. Tudo bem? Concordam comigo que agora é só substituir nessa funçãozinha aqui e eu consigo achar o resultado dessa função? Faz sentido para vocês? Então, vamos descer um pouquinho lá para baixo, resolvendo dessa forma. Eu vou até tirar uma foto aqui dessa parte do gráfico, para a gente resolver e encontrar aí qual é a minha função nessa parte do exercício, tudo bem? Então, vamos colocar aqui um pouquinho mais para cima. E aí, como que a gente pode fazer, gente? É só a gente fazer a substituição, né? Então, ó, eu vou ter um sisteminha que vai ficar assim, ó, vamos substituindo na minha forma geral. Então, o f de x, que é a mesma coisa que o y, né? Vou colocar aqui, então, igual a 4, que é igual a vezes o x, que é 5 no meu primeiro ponto, mais o b. A gente quer descobrir os valores de a e b, né? E aqui, a minha segunda equaçãozinha, a gente vai ter 6, que é igual a vezes o 9, que é o meu x nesse caso, mais b. Tudo bem? E aqui, gente, é só eu resolver esse sisteminha bem fácil, bem rápido. Vamos escolher aí um lado para a gente multiplicar por negativo, ou a gente pode só subtrair, né? Então, vamos pensar que a gente está subtraindo aí um pelo outro, tudo bem? Só que... não, isso, tá certo. Vamos subtrair um pelo outro, gente. Então, vai ficar aqui, ó. 4 menos 6 vai dar menos 2. 5a menos 9a, concorda comigo? Que vai dar menos 4a. b menos b dá 0, tiramos aqui. Então, agora vamos isolar esse meu a, porque eu quero descobrir quanto ele vale, né? Vamos arrumar bonitinho para ficar com os valores positivos, ó. Aqui, 4a é igual a 2. Se eu passar o 4 para o outro lado, eu vou chegar em a, que é igual a 2 quartos, simplificando 1 meio. Opa, eu já tenho o valor de a, que é igual a 1 meio. Agora, por substituição, eu consigo chegar no valor de b, né? Então, vamos substituir nessa primeira aqui de cima, que não faz muita diferença. Você pode escolher qual você quer substituir, né? Então, ó, 4 é igual a meio vezes 5 mais b. Tudo bem? Então, isso daqui vai dar igual, né? Vamos subir mais um pouquinho, porque ficou muito baixo. Essa formazinha aqui. Por aqui um pouquinho mais pra cima, gente. Então, ó, passando pro outro lado vai ficar o quê? 4 menos 5 meio, que é igual a b. Tudo bem? Aqui, vamos tirar o mínimo múltiplo comum, que vai ser igual a 2. Eu vou até tirar esse 4 aqui, ó, pra gente colocar o 2 aqui embaixo. 2 vezes 4 dá 8, então o 8 vem pra cá, né? 8 menos 5 dá igual a 3. Então, quer dizer que o meu b é igual a 3 meios. Tudo bem? Então, quer dizer que a minha equaçãozinha nessa parte aqui desse meu gráfico vai ser igual ao quê? F de x igual a meio vezes x, né, que é o meu a agora, mais 3 meios. Tcharam! E agora é só substituir meu último resultado aqui, né, que eu quero quando o meu x for igual a 8. Só substituir agora nessa funçãozinha, assim como eu estava fazendo nas outras, né?
e a gente acha o nosso resultado. Então, vamos lá, terminar aqui, ó. Então, vai ser 3, né? Quando o meu f de x é igual a 8, né? Quando o meu f de x passa a ser f de 8. Então, vamos substituir aqui, ó, 1/2 vezes 8 mais 3 meios. Tudo bem? Então, ó, isso daqui vai dar... Deixa eu só... Isso, tá certinho. Então, vai dar 8 meios mais 3 meios, que dá igual a 11 meios. Vamos deixar em formato de fração mesmo. E aqui eu tenho os meus 3 resultados, que eu queria na alternativa B. Super simples, né? Aqui é uma ideia clássica de função, onde a gente quer achar o nosso f de x e ele te dá alguns valores de x para substituir. Talvez a parte um pouquinho mais complicada era você lembrar essas coisas da função afim, né? Para você achar a função aí dessa reta, mesmo quando ela não te deu. Tenho 2 pontos, você consegue resolver rapidinho, como a gente fez aqui. Bom, vamos agora para a última parte do exercício alternativa C, que eu já deixei bonitinha separada aqui para vocês, para a gente conseguir resolver melhor. Então, vamos ler, né? Diz assim: para cada valor de x pertencente ao intervalo aberto, né, de 0 a 9, considere o retângulo R de x com vértices nos pontos A é igual a x e 0, B, 9 e 0, C igual a 9 e f de x, e D, x e 9 e f de x, tudo bem? E aí diz, escreva a expressão da área de Rx, ou seja, do retângulo, em função de x, para x no intervalo aberto, né, de 0 a 9. Bom, quando a gente lê essa questão, tem muito pertence, tem muito x, tem muito função de x, a gente fica, meu Deus, e agora, né? Mas calma, vamos pensar no que o enunciado está falando. Vamos colocar os pontos ali que a gente já conhece, talvez, fixos do nosso retângulo. Ó, o B, ele fala que é 9 e 0. Então, quer dizer que ele vai estar aqui, nesse ponto aqui, ó, no final do meu gráfico. Então, aqui seria o B. Tudo bem? O meu B. O que mais a gente tem? Tudo bem, esse é o único ponto fixo que a gente tem, é o meu B. O resto tá tudo em função de x, que pode variar. Mas como a gente viu na alternativa B logo em cima, cada partezinha do meu gráfico tem uma função, concorda comigo? Então, por exemplo, se o meu x estiver nesse intervalo aqui, vai ser uma resposta diferente do que se ele estiver nesse intervalo, que vai ser uma resposta diferente se ele estiver nesse intervalo aqui. Então, eu tenho 3 possibilidades onde o meu x pode estar. Tudo bem? Concordam comigo? Então, vamos fazer cada uma dessas possibilidades. Então, a primeira possibilidade é o x, se ele estiver aqui nesse primeiro, vamos chamar de, nesse primeiro espaço. Tudo bem? Porque se o x estiver nesse primeiro espaço, aqui é seria o meu ponto A, né? Então, x e 0. Subindo aqui, ó, a gente teria o meu f de x. Concordam comigo? Que eu não sei qual é, né? Mas seria o meu y ou o meu f de x, como vocês preferirem chamar. Tudo bem? E aqui do lado eu teria o meu 9, ó, ligando aqui o f de x nesse caso. E aqui eu teria o meu último ponto, né? Que é o meu ponto C ali, que seria, né? O 9 e o f de x, tudo bem? Então, concordam comigo que aqui eu tenho um retângulo, que é o que ele estava procurando, né? Então, se por acaso o x estivesse naquele espacinho que a gente viu, esse aqui é o meu primeiro retângulo que iria aparecer. Então, vamos colocar aqui um formatinho nele, bonitinho, que ele seria mais ou menos dessa forma aqui. Tudo bem, gente? Esse é o meu primeiro retângulo, caso o meu x estivesse nessa distância aí, tá? Então, ó, vamos escrever as condições dele? Então, ó, desse lado aqui, se o meu x tiver no intervalo 0 aberto, lembrem que o 0, ele dá um intervalo aberto, 0 e 2,
Qual vai ser a minha área, gente? Como que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura, né? E qual é a base? Vocês concordam comigo que se tudo isso daqui é 9, e essa partezinha aqui, o x, essa parte vai ser o quê? A minha base vai ser 9 menos x. Concordam comigo? Então, a minha área, né, vai ser a base, que é 9 menos x, que é igual a quanto, gente? Ao meu f de x. Concordam comigo? Porque o meu y, que seria a minha altura, né, é o meu próprio f de x. Então, base vezes a altura. E aí, podemos deixar assim dessa forma mesmo. Então, é igual a f de x. Ah, então vamos colocar aqui, né? É igual a f de x. Tudo bem? Então, vai ficar 9 menos x vezes... Quem é o meu f de x aqui nesse caso, nesse primeiro intervalo? É o x ao quadrado, né? Então, vai ficar 9 menos x vezes x ao quadrado. Aqui, se você quiser multiplicar, né, fazer aquele chuveirinho, você pode, mas se não, não precisa, pode deixar o resultado assim. Tudo bem? Não tem problema deixar dessa forma. Bom, agora se o meu x estiver no intervalo ali do meio, naquela partezinha no meio, vamos ver o que acontece? Então, ó, vamos supor que o meu x agora, vou colocar um mais clarinho, ele vai estar por aqui, nessa parte aqui do meio, tudo bem? Então, agora, ó, o meu f de x vai ser aqui, que é o meu 4, né, consequentemente, tudo bem? E a minha outra parte vai estar aqui desse lado, né? Então, ó, a gente vai ter aí um retângulo um pouquinho mais gordinho do que a gente tinha no outro. Mas ainda vai ser um retângulo. Vamos fazer aqui um retângulo. Não tá tão bonitinho, mas dá pra entender. Então, a mesma coisa que a gente fez no outro. Então, ó, se o x, ele tiver no intervalo, né? Agora, no intervalo de 2 a 5. Então, se o meu x estiver no intervalo de 2 a 5, vamos ter aí uma área um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma do que a gente acabou de fazer, né? Por quê? Ficou meio clara essa cor, né? Eu vou escrever com preto para ficar mais fácil agora. Então, a gente vai ter a mesma ideia, ó. A minha base vai ser 9 menos x. Concordam comigo? Porque se tudo é 9, essa partezinha aqui, eu estaria eliminando a distância do x, né? Do meu eixo. Então, o comecinho se mantém o mesmo. Então, 9 menos x. E a altura continua sendo o meu f de x. Que nesse caso, o meu f de x é igual a 4. Então, se o meu x estiver nesse intervalo, a minha altura vai ser o quê? 9 menos x vezes 4. Tudo bem? Podemos deixar assim, não precisa resolver, mas se por acaso você quiser, você pode multiplicar em cruz também, mas opcional. E aí, o último caso aqui no sexto, eu vou até fazer de azulzinho. Se o meu x estiver nesse último intervalo aqui, taranã, a ideia vai ser a mesma, né, gente? Ó, ele vai subir para cá, encontrar esse meu f de x e vai abrir para cá. Então, a gente vai ter um retângulo agora mais em pezinho, né? Mais fininho. Tudo bem? E aí, o que a gente fez até agora? Se o meu x estiver no intervalo... Isso, tá certo. 5 e 9 aberto, lembra que foi o intervalo que ele deu? Cuidado aí com isso. Qual vai ser a área dele? A ideia é a mesma, né, gente? 9 menos x vezes o f de x. E quem é o meu f de x nesse caso? Foi aquele que eu vi lá no comecinho, na minha questão B, né, que eu achei aqui. Então, vai ser o quê? 9 menos x vezes 1 meio de x mais 3 meios. Tudo bem? Esse daqui vai ser o meu resultado, as expressões para a área em cada intervalo. E aqui a gente pode colocar uma resposta bonitinha também, se vocês quiserem juntar bonitinho uma resposta, mas se não, dessa forma fica ok de entender para o seu corretor.
E aí, vocês acharam essa questão difícil, fácil? Eu achei uma questão bem legal de função, que ela consegue mesclar aí alguns conteúdos de função em um mesmo exercício. Eu achei bem interessante, gostaria de fazer um exercício desse, talvez uma prova da FUVEST, mas fique atento para não errar bobeirinha. E gráfico aparece e pode aparecer na sua prova também. Então, espero que tenha ajudado e vejo vocês nos próximos vídeos.